em Mateus 4:23. Mateus 4:23, para a nossa reflexão nessa noite, em nome de Jesus, para a gente orar mais uma vez, né? Culto de oração, tirar o maior tempo mesmo para a gente orar. Então diz assim a palavra de Deus: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças no meio do povo, ou entre o povo. Esse texto, eu gosto muito desse versículo, nesse contexto de cura, porque ele abrange, né, aqui todos os tipos de doenças. E a gente aprende nesse texto, nessa narrativa bíblica, que não existe doença que Jesus não possa curar, seja de que ordem for a doença. Jesus tem poder para curar. E eu quero fazer essa reflexão até lembrando de um curso bem simples que a gente tinha. Nós temos ainda esse curso, né? Me parece que a gráfica não disponibiliza mais, mas com certeza alguns irmãos e irmãs ainda têm esse curso, que era o Vida Feliz, né? Era um curso bem simples chamado Vida Feliz. E nesse curso tinha ali na primeira lição do primeiro módulo o que Jesus faz por mim. E a gente trabalhava ali no curso aquelas primeiras referências bíblicas, com textos bíblicos bem objetivos, vendo claramente o que Jesus faz pela gente, pela igreja de Deus, por mim, pela minha família, né? E a gente aprende realmente na palavra que Jesus sempre se preocupou, por exemplo, o que ele faz por mim, por exemplo, se ele quiser curar as nossas enfermidades, né? Se Jesus quiser, ele cura para a honra e para a glória dele. Então, Jesus ele sempre se preocupou, sempre ele valorizou o ser humano. E ele sempre se preocupou com as pessoas doentes. Eu já falei uma vez aqui, numa reflexão na quarta-feira, que Jesus, que Deus, escuta as orações dos doentes. Jesus ouve as nossas orações. E ele responde no seu tempo, no tempo de Deus, né? E o sonho de quem está doente é ser curado, porque ter saúde é muito bom. Então a gente não pode desistir, não. Jamais deixar a doença vencer. Jamais. O ser humano tem que correr atrás, tem que buscar os meios, né? A medicina, os médicos, mas sempre entender que quem age em todas as situações é Deus. Porque o Deus é o Senhor da ciência, Ele é o Todo-Poderoso. Então, às vezes, Ele usa o médico, Ele vai usar a medicina, mas se Ele quiser, Ele cura mediante o seu poder. E é importante a gente ter saúde, né? Quem não quer ter saúde? Porque a doença, a gente sabe que ela causa mal-estar. A doença causa desconforto, né? A doença, ela, dependendo da doença, ela gera depressão, ela gera solidão. Dependendo da doença, a pessoa não rende no serviço, né? Uma vez eu, refletindo sobre esse texto, e eu lembro que uma missionária não gostou, porque eu falei, né, que a pessoa doente não rende no serviço como deveria render. Ela não concordou, né? Porque ela disse que era uma pessoa doente e rendia sim. Ela não entendeu o que eu quis dizer. Eu quis dizer que uma pessoa doente, dependendo do serviço, né, ela vai render menos do que uma pessoa sadia no mesmo serviço, na mesma tarefa, né? Dependendo da doença, dependendo da pessoa estar sofrendo ali de um mal, né? Então é nesse sentido, a pessoa doente na escola, dependendo da doença, vai ter mais dificuldade, né? Hoje em dia, tudo que a gente fala é perigoso, né?
Eu vi uma discussão um dia desse do ministro de Educação com relação a esse tema, né? Que uma pessoa especial não poderia estar na mesma sala de aula com uma pessoa, né? Entre aspas, sadia, e gerou o maior problema, porque as pessoas às vezes pegam e querem entender só aquela parte que interessa a pessoa, né? Mas a gente sabe que realmente tem dificuldade, dependendo da doença, dependendo, né, do mal que a pessoa está vivendo naquele momento ali de uma enfermidade, ela vai ter dificuldade no aprendizado, se complica nos relacionamentos, né? Quantas pessoas doentes foram abandonadas pelos amigos, né? A pessoa liga e toda vez que liga a pessoa está enferma, está doente. Se a pessoa não for amiga de verdade, não é isso? Larga, abandona. Tem até aquele ditado que diz que amigo mesmo a gente vê nessas horas, né? Que não abandona, porque a tendência é o ser humano se afastar, principalmente quem está prostrado, quem está, né, doente, ali acamado, à beira da morte. Aí é que você vê mesmo os amigos, né? Aqueles que podem se aproximarem, aqueles que conseguem ter acesso, nessa hora aí que mostram verdadeiramente que são amigos. Então complica sim, né? Dependendo da doença, até os relacionamentos, você vai perdendo alguns amigos, entre aspas, né? Os amigos entre aspas. Então, a gente percebe na sociedade, mediante esse texto bíblico aqui que eu li, que existem vários tipos de doenças. Doenças físicas, doenças emocionais, a depressão, né, muito comum hoje em dia, doenças espirituais, né? Existem doenças espirituais, a Bíblia mostra claramente isso. Eu já vi muito isso no meu ministério. Pessoa doente era um espírito mau que estava causando a doença. Nem todas as doenças são espirituais, mas existem doenças espirituais. A gente expulsa o demônio e a pessoa fica curada. E quem não lembra do texto da mulher torta? 18 anos torta, e Jesus orou, era um demônio, e ela ficou ereta, né? Ela ficou curada para a glória de Deus. E existem doenças de ordem moral, né? Pessoas doentes na prostituição, na fornicação, no adultério, né? Na pornografia. Isso é doença também. Tem gente que está buscando tratamento porque não consegue deixar a pornografia. Então, o texto, quando eu digo que ele é completo, de Mateus 4:23, é porque ele diz que Jesus cura todas as doenças. Todas as doenças. Seja de que ordem for, Jesus tem poder para curar. Doença espiritual, moral, física, emocional. Esse é o nosso Deus. Se ele quiser, ele cura para a glória dele. E aí, como é que Jesus cura as doenças? Ele cura mediante o poder dele. Ele cura mediante a autoridade dele. Tem uma narrativa bíblica muito conhecida mesmo no meio evangélico, que é a cura daquela mulher que estava doente há 12 anos, né? 12 anos. Ela tinha uma enfermidade, né? Ali, um fluxo, né? E ela era doença crônica ali. E o texto é muito claro ali, em Marcos 5:25-34, porque o texto narra a cura dessa mulher enferma. Enferma há muito tempo, enferma há muitos anos. A situação daquela mulher era extrema. O texto deixa isso muito claro. Era muito sofrimento, ela já tinha sofrido demais, ela estava no limite. Ela já era uma mulher e já era difícil naquela época ser mulher, porque o machismo naquela época era pior do que hoje, né? A sociedade naquela época era cruel com a mulher. E a mulher doente, uma mulher com a doença crônica dessa, a Bíblia diz que ela estava pobre, porque ela já tinha gastado tudo com os médicos. Ela já tinha procurado todos os meios, todos os médicos ali daquela região. E nada, a cura não aconteceu. E aí o texto diz que ela teve um contato com Jesus, né? Ela se aproximou de Jesus,
ela tocou ali no manto de Jesus e ela foi curada porque saiu o poder curador de Jesus. Ela foi curada porque de Jesus saiu virtude. De Jesus emana poder, virtude, autoridade. Ela foi curada mediante a autoridade de Jesus. Jesus cura mediante seu poder. Se ele quiser, a enfermidade tem que bater em retirada, porque nenhuma enfermidade resiste o poder de Jesus. Glória a Deus. Nenhum mal resiste o poder de Jesus. Então ele cura mediante seu poder. Ele cura porque ele é misericordioso, não é porque merecemos. É por graça, é por compaixão, misericórdia. O Mateus 20, 29 e 34 fala ali dos 2 cegos de Jericó, que clamavam por misericórdia, que pedia misericórdia, compaixão, clamavam pedindo socorro, e eles também se aproximaram de Deus, o Todo-Poderoso. Pessoas tentaram impedir, mas o Senhor Jesus disse, não, deixa eles se aproximarem. E eles se aproximaram e tiveram um encontro com Jesus e a cegueira foi curada. Porque de Jesus sai poder e ele é misericordioso. A voz divina é poderosa. A voz de Jesus é poderosa. A minha palavra não tem poder não, mas a de Jesus tem. Ele liberou a cura para aqueles 2 cegos só com uma palavra. Ser curado. Enxergue. E eles enxergaram, porque a voz de Jesus é poderosa. Então a gente vê aqui fé, a gente vê contato com Jesus, a gente vê que os seguidores de Jesus precisam ter fé, precisam confiar, não desistir, buscar, não esmorecer, né? Pedir mesmo a misericórdia, pedir mesmo a cura, porque ele cura sim, e cura mediante seu poder e cura mediante a sua misericórdia. Ele cura também mediante a sua compaixão. Mateus 14, 14. É um texto bem interessante, porque Jesus ele se retira para orar. Às vezes Jesus queria ficar um momento ali só em reflexão, mas logo ele era cercado pela multidão, porque a popularidade de Jesus era muito grande. E diz o texto ali em Mateus 14, 14, que logo se aproximou uma multidão, e no meio da multidão tinha muita gente doente. E Jesus curou ali muitos doentes, porque ele tinha compaixão da multidão. Jesus tem compaixão da gente. Jesus tem compaixão da nossa família. Jesus tem compaixão do meu irmão, que nesse momento, né, está aí passando por uma luta, uma enfermidade. Não deixe de acreditar nisso. Jesus tem compaixão de você, sim. Ele cura também mediante a fé das pessoas. Eu volto ao texto da mulher de 12 anos de enfermidade. Jesus diz para ela, a tua fé te salvou, filha. A tua fé te curou, filha. Foi mediante a tua fé. Aquela mulher enfrentou a multidão. Ela estava frágil, ela era uma mulher. Mediante a enfermidade, pela lei lá da época, ela não podia nem se aproximar dos religiosos, né? De Jesus, dos mestres, dos rabinos. Mas ela enfrentou todos os problemas, toda a tradição, ela quebrou o protocolo mediante a fé e ela tocou no Senhor Jesus, porque ela sabia que se tocasse seria curada. Ela diz isso, e Jesus diz, a tua fé te salvou. E aqui, para a gente caminhar para o final dessa reflexão, Jesus cura também através da confissão de pecados, né? Porque às vezes a doença é realmente espiritual. Tem muita gente doente porque não perdoa. Tem muita gente doente da alma, amargurada, né? Sofrida. E é necessário liberar perdão. Tiago 5, do 15 e 16, fala da oração da fé. E ali ele fala sobre essa necessidade da gente liberar perdão, né? E quando a gente libera perdão, Jesus perdoa. E nós devemos também perdoar uns aos outros. E aí seremos curados. Seremos curados. Toda amargura é tirada, toda a tristeza do coração, toda mágoa, no poder de Jesus. E por último, ele cura através da oração, da imposição das mãos. Atos 28, 8, tem uma narrativa ali bíblica muito interessante, quando Paulo, né, escapa da morte ali, tem uma tempestade, e ele vai para uma ilha, e ali na ilha, o dono da ilha,
ajuda Paulo, dá comida para Paulo. Ele passa uns 3 dias ali. Só que o pai do chefe da ilha estava doente, com muita febre, problema no estômago, né? E aí a Bíblia diz que Paulo orou, pondo as mãos sobre ele, e ele foi curado. E aí encheu de muita gente ali aproximando para receber também a oração com a imposição das mãos, e as pessoas foram curadas para a glória de Deus. Então a imposição das mãos, em nome de Jesus, o cristão que ora com fé, com confiança na palavra, ele tem essa autoridade dada por Deus, não é só o pastor não, é o cristão. Se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus te deu a autoridade de orar sobre as pessoas e curar no nome de Jesus, e expulsar demônio em nome de Jesus. Essa autoridade foi dada para os crentes, para os cristãos. Então, através ali dos irmãos do passado, Deus realizava curas. Através dos apóstolos, Deus curou muitas pessoas e continua curando, né? Então, a gente tem que ter essa fé, oração, devoção, né? Crença, convicção que o Deus que nós servimos, ele é um Deus todo-poderoso. E quando ele quer agir, quando ele age, ninguém impede, e a cura acontece, o milagre acontece, os sinais acontecem para a glória, para a honra, para louvor do seu nome, né? Então a gente vê aqui rapidamente, concluindo, que realmente o Senhor Jesus, o que ele faz por mim, ele cura as nossas doenças, e a forma que ele age é essa, né? É mediante o seu poder, é mediante a sua misericórdia, é mediante a sua compaixão, mediante a fé das pessoas. Sem fé, não veremos a glória de Deus. Sem fé, não vai acontecer muitas coisas nesse universo espiritual, não, né? Ele cura mediante a fé, ele cura através da confissão de pecados, e ele cura através da oração com a imposição das mãos. Então, mediante essa reflexão, vamos orar ao nosso Deus. E eu quero nessa oração, né, na primeira, dirigida pela